advogado especialista da área da Previdência Social. Ele sempre traz aqui um tema importante, mas também está sempre disponível para responder a sua pergunta. É por isso que o telefone está aí na tela, 99326228, 99326228, é o telefone que você pode participar. Pode enviar sua opinião, sugestão de reportagem ou sua pergunta. Esse programa é sempre esse canal aberto, disponível para a comunidade. 99326228, 99326228 é o telefone que você pode fazer a sua pergunta para o doutor André. Ele já está aqui comigo no estúdio da TV Candidez. Vem para cá, André. Bom dia. Prazer te receber aqui. Seja bem-vindo. Olá, bom dia, Flaviana. Prazer estar aqui mais no programa. E bom dia para você também que nos assiste. E hoje o André preparou um tema importante, viu? Quais os benefícios disponíveis através da Previdência Social, né? É a oportunidade de você ter acesso a essa informação. Às vezes você tem direito a um benefício e não sabe, né, André? Sim, com certeza. Hoje a gente vai falar, né, dos principais benefícios do INSS. Para você que não conhece, a oportunidade de você aqui, né, conhecer a respeito, caso você tenha direito, né, sobre algum deles. E para você que também já conhece, né, para saber mais especificamente, né, os requisitos, né, e sempre é bom lembrar. Hoje a gente vai começar falando aqui da aposentadoria por idade, né? A aposentadoria, todo mundo espera um dia aposentar, né, finalmente poder ter algum descanso, né, e ser remunerado por isso. E quais são ali os requisitos, né, da aposentadoria por idade? Então a gente tem aqui a idade mínima, no caso aí, homens são 65 anos de idade e para mulheres são 62 anos de idade. Uma observação importante, é necessário, né, que você esteja contribuindo para o INSS, que você tenha ali uma carência, ou seja, que você possua no mínimo 15 anos de tempo de contribuição. Tá? Após a reforma da Previdência de 2019, isso mudou. Tá? Agora, para homens, são necessários 20 anos de tempo de contribuição. Mas, para quem começou a contribuir antes de 2019, se enquadra nessa regra ali de 15 anos. Então, somente é necessário 15 anos para homens ali de tempo de contribuição. A gente tem também o valor, né, da aposentadoria, também sofreu mudanças ali com a reforma da Previdência. A gente tinha, no caso ali, que era mais benéfico. Infelizmente, após a reforma, isso veio prejudicar muitas pessoas, que basicamente faz o cálculo aí, considerando a média de todas as contribuições do segurado, e além disso, após de chegar nessa média, aplica esse fator de 60%, ou seja, é uma redução ali, né, bastante considerável. 60% mais acrescenta 2% a cada ano que exceder o homem de 20 anos de tempo de contribuição e as mulheres de 15 anos de tempo de contribuição. É um pouquinho complicado, né, mas é assim que funciona a regra do cálculo para a aposentadoria. A gente tem também aposentadoria por idade, a gente tem também pessoas que trabalham no campo, né, que trabalhou no meio do campo também. Essas pessoas também têm direito à aposentadoria por idade e possuem ali algumas regras específicas, diferenciadas, mais benéficas, que no caso, homem, basta ter ali 60 anos de idade, ou seja, a gente já observa ali uma redução de 5 anos em comparação da aposentadoria normal, e também as mulheres, no caso, são necessários 55 anos de idade, né? Então a gente observa ali 7 anos de redução. E no caso, o benefício, né, não pode ser inferior a um salário mínimo. Então, mesmo ali que realizando esses cálculos e não chega ali no salário mínimo, de qualquer forma, é garantido pelo menos um salário mínimo, né, para poder ali se aposentar. Outro benefício bastante conhecido, que muitas pessoas ali conhecem, provavelmente já teve que buscar esse benefício, que é o auxílio doença. Né? Todo mundo fica doente um dia. Então, ele é destinado ali, né, para os segurados temporariamente incapazes para o trabalho. Ou seja, a pessoa ali, por conta da sua doença, não consegue trabalhar, né, por mais ali do que 15 dias. Precisa ficar afastado por mais de que 15 dias. Então, essa pessoa tem direito a esse benefício e vai receber de forma temporária. Ou seja, tem data para acabar. E quando o benefício é concedido, o INSS já até mostra ali a data de cessação do benefício. Tá? E quais são os requisitos? É necessário ali ter 12, no mínimo, contribuições, tá? E também ter a incapacidade para o trabalho, ou seja, que não consegue trabalhar, comprovada. Então é necessário fazer uma perícia no INSS. A gente tem, está sendo implementado, né, que a gente está passando, é o Ateste Médico, que
não está sendo necessário fazer a perícia presencial, primeiro faz ali a análise documental e no caso, né, sendo necessário, faz a perícia presencial. A gente está sofrendo várias mudanças, é sempre importante ficar atento em relação a isso. E o valor corresponde a 91% do salário de benefício, né, praticamente ali pega a média de todas as contribuições e aplica esse 91% que vai chegar ali no valor que a pessoa vai receber desse auxílio-doença. Então, o auxílio-doença é necessário fazer avaliações periódicas pelo INSS. Se a pessoa sem capacidade ainda persistir, ou seja, a pessoa continua precisando de ficar afastado para o trabalho, será necessário fazer uma perícia de prorrogação ou, no caso, quem foi concedido o benefício através desse ateste médico por análise documental, não é possível fazer essa prorrogação. Tem que entrar com um novo pedido, porque acaba prejudicando, né? Até o INSS analisar, correr esse processo administrativo, a pessoa ali perde algum tempo, pode perder até alguns meses. Então, a cessação pode ocorrer também, no caso, pela recuperação da pessoa, ou seja, a pessoa já está apta a trabalhar, a voltar ali a trabalhar, ou no caso, se for concedida aposentadoria por idade ou por invalidez, cessa o auxílio-doença. E pode ser concedido ali através do acidente de trabalho, né, ou por doença relacionada ao trabalho. A gente tem só umas regras diferentes em relação a isso, porque o valor, no caso, aí recebe 100% ali do salário que a pessoa recebe. A gente tem também outro benefício bastante conhecido, a aposentadoria por invalidez. Ali, no auxílio-doença, como a gente falou, a pessoa fica incapacitada para o trabalho de forma temporária. Aqui na aposentadoria por invalidez, a pessoa está permanente incapaz para o trabalho, ou seja, a pessoa não vai mais se recuperar. Foi atingida ali por alguma doença, alguma situação incapacitante que ela não vai conseguir mais trabalhar. E com isso ali pode ter direito a se aposentar, independente da idade. Basta comprovar que a doença ali está tornando essa pessoa incapaz. Então pode passar um pouco mais slide. Da mesma forma é necessário 12 contribuições mínimas necessárias para ter direito a esse benefício. É necessário realizar uma perícia médica também. E outro ponto importante, né, em relação à aposentadoria por invalidez. Existe na lei uma lista de doenças que, no caso, se essa pessoa possuir ali, se enquadrado nessa lista, não é necessário ter esse mínimo de 12 contribuições para o INSS. Basta que ela contenha ali a qualidade segurada, esteja assegurada pelo INSS, esteja pagando o INSS, mesmo que não tenha as 12 contribuições mínimas necessárias. E quais doenças são essas? Então a gente tem uma lista extensa. Por exemplo, a gente tem o câncer, a cegueira, né, AIDS, enfim, cardiopatia grave, uma lista ali que talvez você, no caso, se possua essa doença, pode ter direito também a esse benefício. E também o BPC-LOAS deficiente. O BPC-LOAS deficiente é a pessoa ali que possui alguma deficiência, né, essa deficiência definida por lei que traga impedimentos superiores a 2 anos, ou seja, não basta ali, por exemplo, se a pessoa quebrou um braço, ela vai precisar colocar gesso, mas isso não vai incapacitar ela por mais de 2 anos. Então tem que ser uma deficiência ali, no caso, que incapacite mais por mais de 2 anos. E no caso ali do BPC-LOAS deficiente, não é necessário você contribuir para o INSS para poder ter direito. Basta que você esteja enquadrado ali no requisito de baixa renda. E esse critério de baixa renda é 1/4 do salário mínimo, a renda per capita da família. Então, como que faz esse cálculo? Pego a renda familiar, tá, e divide pelo número de integrantes ali da família que mora na casa. Então, por exemplo, se um pai de família ali recebe o valor de um salário mínimo e possui 4 componentes do grupo familiar, divide essa renda por 4 e chega-se uma renda per capita ali de 1/4 por pessoa, 353 por pessoa, considerar um salário mínimo de 1.412. Então essa pessoa pode ter direito a esse BPC deficiente, que ela está cumprindo ali outro requisito. A gente tem também, da mesma forma, do BPC-LOAS do BPC-LOAS deficiente, a gente também tem o BPC-LOAS para idoso, ou seja, benefícios assistenciais para pessoas de baixa renda, seja ali com deficiência, seja porque a pessoa já atingiu uma idade já avançada. E na questão do BPC idoso, a gente tem que as pessoas com 65 anos ou mais podem também ter esse direito e se enquadrar no critério econômico
conforme o cálculo que eu acabei, né, de falar aqui. E tanto do PPC Loas deficiente quanto para idoso é a garantia ali de um salário mínimo por mês, tá? Diferente no caso da aposentadoria, do INSS e tudo mais, é que não tem direito ali de deixar pensão por morte e também não tem direito ao 13º. A gente tem também o próximo benefício, bastante conhecido, que muitas pessoas também são beneficiadas por ele, que é a pensão por morte. A pensão por morte é destinada aos dependentes do segurado falecido, ou seja, o segurado, né, que contribuía para o INSS, trabalhava, contribuía, veio a falecer. E ele possui ali dependentes, seja ali o cônjuge, os filhos menores de idade, que era dependente dele economicamente. Então, o INSS vem ali proteger essas pessoas também para garantir uma renda, né, para essas pessoas não ficarem desamparadas. Então, quem pode ter direito é o cônjuge, também o companheiro, os filhos menores, os inválidos, também pode ser os pais, tá? E no caso, se comprovada ali a dependência econômica dos pais, também pode ter direito. E quais são os requisitos ali para ter direito? É necessário ter 18, que esse segurado contém ali, durante a sua vida, pelo menos 18 contribuições prévias ali perante o INSS. Ou seja, pelo menos ali ele pagou 18 meses para o INSS. E além disso, na data do óbito, é necessário que ele esteja com essa qualidade de segurado, ou seja, esteja protegido para o INSS, esteja contribuindo para o INSS e não perdeu sua qualidade de segurado. É importante sempre ali estar contribuindo para o INSS e pensar no futuro, nos dependentes, né, que você possui, para não deixá-los desamparados futuramente. A pensão por morte também varia do quanto tempo você vai receber essa pensão por morte. Então, depende desse dependente ali, no caso, se for um cônjuge que possuir na data do óbito 45 anos ou mais, ele pode ter direito aí à pensão vitalícia, ou seja, vai receber pelo resto da vida a pensão por morte. E os filhos também, no caso, têm direito à pensão por morte até completar os 21 anos de idade. A gente tem também que, caso esse filho seja ali um deficiente, possui uma deficiência grave, ou no caso, ele seja inválido, então ele pode também, nesse caso, receber de forma vitalícia também. Existe uma cota também em relação para a pensão por morte, né, que hoje, né, após a reforma da Previdência, vai receber ali 50% do salário de benefício que a pessoa desse falecido possuía, mais 10% para cada dependente. Então, por exemplo, se o segurado ali veio a falecer e deixou a esposa e um filho, ou seja, 2 dependentes, a gente vai ter nesse cálculo que 50% mais 10% da esposa, 10% do filho, que será ali 70% no total do valor que ia receber desse salário que o segurado recebia. A gente tem também o salário maternidade, né, bastante conhecido também, que é o benefício para as mães ali que tiveram o bebê, tá? Então, e no caso, né, realmente ali, quando tem o filho, precisa afastar tudo mais, o INSS ali garante ali também o benefício para essas, né, para essas mamães. A duração ali são de 120 dias, ou seja, ali 4 meses, e o valor corresponde, né, ao salário integral de contribuição. Então, a gente tem também, em relação ao salário maternidade, é necessária a comprovação de vínculo previdenciário, ou seja, é necessário que essa pessoa, essa mamãe, esteja ali contribuindo para o INSS, que ela tenha esse vínculo ativo, esteja protegida para o INSS para ter direito a esse benefício, seja pagando, contribuindo, ou você, no caso, mamãe era empregada, para poder ter direito. E a gente teve ali uma mudança recente do STF, né, dos tribunais superiores, que no caso decidiu que não precisa isenta de carência, né, as modalidades ali das pessoas que contribuem para o INSS como contribuinte individual e como facultativo, não é necessário ali ter a carência, né, esses mínimos de meses pagos para o INSS, que antes eram de 10 meses, agora para o contribuinte individual e para o facultativo não precisa mais ter esse mínimo de contribuição, basta ali ter a qualidade segurada. Foi uma vitória ali para as mamães.
E no caso também a adoção, né, também garante o direito a esse benefício. E por último, a gente tem o auxílio acidente. O que é esse auxílio acidente? É um benefício, no caso aí, para os segurados que sofreram algum acidente de qualquer natureza, seja ali um acidente de veículo, de carro, jogando bola, em casa, um acidente doméstico e tudo mais, e desse acidente ali gerou uma sequela permanente, né? Então, essa sequela permanente tem que, no caso desse trabalhador, ter uma redução da sua capacidade para o trabalho. Ou seja, o soldador que, no caso ali, teve os seus dedos amputados, ele não vai ter a mesma capacidade que ele tinha antes de trabalhar. Essa capacidade vai estar reduzida. Então, o INSS ali vem garantir uma indenização, um benefício para essa pessoa do valor de 50% do salário dela, para poder, né, compensar essa redução da capacidade para o trabalho. Tá? E o valor, no caso, né, 50%, e não se exige também o afastamento do trabalho. A pessoa pode ali trabalhar e receber esse benefício. É uma forma de compensar a pessoa ali, que no caso não tem a mesma capacidade de trabalhar como antes. E a gente tem também uma regra que fala na lei que contribuinte individual, aquele, né, que contribuinte individual, autônomos e tudo mais, não tem direito a esse auxílio acidente. Por quê? Justamente porque não teve expressa previsão legal. Tá? E no caso, por último, né, esse acidente vai considerar que na data do acidente tem que verificar se a pessoa possuía a qualidade de segurado. Então, por exemplo, se o acidente ocorreu muitos anos atrás e a pessoa agora que está pagando o INSS, anteriormente não pagava, ela se questiona, será que eu tenho direito ao auxílio acidente? Não, tem que ser na época do acidente que a pessoa contribuía para o INSS. Uma questão importante também, levando em consideração que você pode receber valores retroativos até dos últimos 5 anos, tá? Mesmo que esse acidente ocorreu há muitos anos atrás, se ficar comprovado que você possuía a qualidade de segurado, né, e que você teve sequela e permanente e tudo mais, você pode ter direito a esse benefício. Bom, então, a gente conversou aqui a respeito de vários benefícios do INSS, requisitos, pontos importantes. Espero que você tenha entendido. E caso tenha alguma dúvida, pode mandar aqui para a gente, que o Fabiano aqui vai mandar para a gente responder. Aí o André trazendo para você, né, de forma detalhada, todos esses benefícios oferecidos pela Previdência Social, esse compromisso sempre de trazer uma orientação importante. E eu tenho aqui já algumas perguntas, né? Queria começar com a pergunta do Vicente. Ele quer saber o seguinte, André. Ele está dizendo que os papéis da aposentadoria estão na justiça. E aí ele está com um problema na coluna e não consegue trabalhar. Se ele for afastado pelo auxílio doença, dá algum problema em relação a esse pedido de aposentadoria que está aí na justiça? De forma alguma. Você pode estar recebendo o auxílio doença e tentando na justiça converter esse auxílio doença em uma aposentadoria por invalidez. Tá? No caso, se você não esteja recebendo nada agora, né, e está na justiça buscando essa aposentadoria por invalidez, nada impeça também que por agora você busque também de forma administrativa ali esse auxílio doença. Eu tenho aqui a dúvida também da Simone. Ela está dizendo que o marido, ele entrou com o pedido de auxílio doença, só que foi negado pelo perigo. Aí ele entrou na justiça e agora está aguardando para fazer uma nova perícia por determinação da justiça. Aí, esse período aí que ela está aguardando a questão da solução do auxílio doença, ele pode entrar com o pedido de aposentadoria por tempo de serviço ou ele tem que aguardar o resultado final aí desse pedido na justiça? Então, tem que levar em consideração o seguinte, quando for concedido ali a aposentadoria por invalidez, vai ter que, no caso, verificar qual seria o mais benéfico, né? Se seria valer a pena ali buscar essa aposentadoria por invalidez ou essa aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Então, seria analisar o caso ali, verificar qual que seria mais vantajoso, qual valor poderia receber mais. Sempre importante esse planejamento, a gente sempre fala isso aqui para você. Por isso que os contatos estão aí na tela. Se você tem alguma dúvida, é só fazer contato pela rede social, pelo telefone. Muito obrigado, André, pela presença. Obrigado, Fabiano. Até a próxima. Até a próxima. Eu reforço que a entrevista na íntegra fica sempre disponível para você lá no portal sistemampa.com.br. Bom dia, Divino.